do Outubro Rosa, eu gostaria de conversar com vocês, né, sobre a importância, né, do autocuidado. E nada melhor, né, do que a gente escutar aí pessoas que têm experiências bacanas para acrescentar na nossa vida, né? Então eu vou trazer para vocês a Lígia, que é minha irmã querida, que ela é mais nova e ela tem aí uma experiência de vida muito rica para acrescentar, tá bom? Tanto em questão de exames, né, preventivos que ela não realizava, quanto também a questão do sobrepeso, né, que foi assim, desde 2012 eu tinha umas dores muito estranhas após o período menstrual. Eu passava mal, era uma dor absurda. Eu ia para o hospital, no pronto-socorro, eles me medicavam e me passavam guias. Eles me davam guias para eu fazer exames e aí eu melhorava, eu não ligava mais. Esquecia. Ou seja, guardava as guias. Guardava as guias. Só procurava o médico quando estava com muita Sim, dor? só procurava o médico quando eu estava com muitas dores, mas assim... Aí você tomava medicação, ficava boa e voltava pra casa, sim. Esquecia de realizar os exames? Sim, e assim, o que acontecia que eu comecei a perceber? O volume da minha barriga foi crescendo. E os médicos até pensavam assim, poxa, eu acho que ela tem um problema de intestino, porque eu não tinha vontade de ir ao banheiro. E pra mim, eu ficava uma semana, 10 dias, nem lembrava. Quando eu ia lembrar, é porque eu já começava a sentir a dor. Aí eu comecei a tratar, né, como se fosse intestino. E assim foi por vários anos, 2012, 13, aí quando eu ficava doente novamente, aí eu jurava, eu falava assim, eu vou me cuidar. A dor passava, nada não. E o que aconteceu? Isso, se eu tivesse cuidado em 2012, quando eu comecei a ter essas dores, talvez... Aí eu comecei a tratar, né, como se fosse intestino. E assim foi por vários anos, 2012, 13, aí quando eu ficava doente novamente, aí eu jurava, eu falava assim, eu vou me cuidar. Então, se eu tivesse começado o tratamento em 2012, eu não teria sofrido tanto. Assim, por vários anos, né, eu jurava. Então, se eu tivesse começado o tratamento em 2012, eu não teria sofrido tanto. Assim, por vários anos, né, eu jurava que eu ia melhorar, e aí eu melhorava um pouquinho, eu relaxava. Enfim, em 2016, né, eu continuava com essas dores, pelo menos eu ia para o hospital 4 vezes no ano. E em 2016, a brincadeira esgotou, né? Se eu tivesse corrido atrás antes, eu não teria passado por uma cirurgia mais complexa. Então aí eu passei por uma laparotomia, que é uma cirurgia, né, aberta em um centro cirúrgico mesmo, na área ginecológica, né? O que acontece? Mas antes mesmo de eu operar, as dores não iam embora. Eu fiquei horas sentindo dor, muitas horas. E eles me davam remédio, não passava. Eu cheguei a ser medicada com Nubain. Ela é similar à morfina. E mesmo assim, o efeito dela era... E essa medicação, ela não conseguia me manter por muito tempo, e aí era muito horrível, muito. Passei por uma junta médica, né, e eles falaram que no caso eu teria que fazer um tratamento de analgesia, porque da forma que eu estava, eu não ia aguentar fazer aquela cirurgia. Foi um cisto, né, que ele evoluiu para um tumor no ovário. Ele era bem grande. Foi feito os exames, né? No caso, através da tomografia, foi que aí eu descobri esse tumor. Ele tinha em média de 17 centímetros.
e 1 quilo e pouquinho, quase 1,5 quilo. E então, ele havia torcido dentro, né? E a qualquer momento poderia estourar. E aí ter uma infecção generalizada. Enfim, graças a Deus, eu consegui fazer esse tratamento ali no hospital. Quando eu estava um pouco melhor, né, que eu consegui ter menos dores, que ele havia necrosado. Era muito feio. Enfim, se eu tivesse cuidado um pouco melhor de mim, eu não teria passado por esse processo tão doloroso. Então, quero aproveitar que é Outubro Rosa, eu estou de rosa. Quero falar para vocês, mulheres, vamos se cuidar, né? Então, por favor, se cuidem. Muitas mulheres podem não ter a chance que eu tive. Então, se cuidem. Vocês são muito importantes na vida de alguém. Você pode ter certeza. Viu, mulheres? Como a história da Lígia é uma inspiração pra gente, né? Eu passei do outro lado com uma família, né? Com sofrimento, com angústia, com medo de não ver minha irmã novamente. E quantas vezes eu falei pra ela, né? Que ela tinha que fazer os exames de rotina, que ela precisava passar no ginecologista. E às vezes ela até ia, eu conseguia que ela fosse até a consulta. Só que ela pegava os exames, as guias e arquivava, esquecia lá na gaveta e não realizava os exames, entendeu? Então ela não tinha assim uma rotina, um cuidado com ela. A Lígia já, né, deixou aí uma mensagem para vocês que é muito importante, que, né, nós somos importantes com certeza na vida de alguém, né? Porque faça pela mamãe, pelo um pai, né? Pense nas pessoas que te cercam e que você ama.